Você sabe o que realmente significa apóstolo? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós temos uma relevância dada a 12 homens pelo encargo que Jesus confere a eles, o encargo de apóstolo. Mas afinal, o que é um apóstolo? Qual a relevância desse termo? De início, eu quero te trazer o entendimento que apóstolo não é um termo judaico. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós não temos menção clara, direta ao indivíduo que foi vocacionado para o apostolado. Temos homens que tipificam, homens que tudo bem, fazem uma função parecida, mas nenhum deles, nenhum mesmo, recebe o título de apóstolo. Isso nos faz entender que o nome apóstolo ele não é uma tradição judaica, não vai ser encontrada no Antigo Testamento. No Antigo Testamento temos os profetas, os reis, os sacerdotes, mas nenhum apóstolo. Se eu não encontro menção no Antigo Testamento, logo, eu sei que esse termo, essa vocação, não é encontrado dentro da tradição judaica. Ponto. Mas por que Cristo fala disso, coloca esse nome, esse termo para os seus discípulos mais próximos e por que eles aceitam? Isso nos remete ao contexto direto que Cristo estava vivendo. Jesus vivia na província romana da Judéia, ou seja, a região que é Israel, mas estava sendo governada pelos romanos. E a palavra apóstolo era um cargo de um indivíduo do Império Romano. O apóstolo ele tinha uma função dentro de Roma, da tradição romana, do povo do império que controlava a Judéia na época de Jesus. O apóstolo tinha uma função estratégica. Imagine comigo, você sabe que o Império Romano foi o principal império da história, conquistou várias localidades, se estendia ao decorrer de todo, ao redor de todo o mar Mediterrâneo, Portugal, Espanha, França, o norte da África, a própria Judéia, o Egito. Foi um império extremamente importante. Colocou os alicerces do mundo que nós vivemos hoje, o direito, a literatura, a poesia. Então é óbvio que, há 2000 anos atrás, a presença romana era tanto cultural quanto física e militar. Quando os romanos atacavam um novo território, conquistavam o reino, eles enviavam, obviamente, suas falanges militares para fazer a batalha e depois de vencido o exército inimigo, era necessário tomar aquele território. E não era apenas uma tomada do território físico, era sim do estabelecimento de um novo governo. Aí nós podemos pensar, um soldado que é excelente na batalha, será que ele vai ter a capacidade de governar, de trazer a lei romana, de trazer a cultura romana para um lugar que acabou de enfrentar uma guerra? Obviamente que um soldado, por mais capaz que ele fosse, ele não tinha as estratégias suficientes e um encargo de mudar a cultura de um lugar e formar uma nova cultura, por assim dizer, de um lugar que foi recentemente conquistado. Aí entra a figura do apóstolo. Para a tradição, para a cultura romana, o apóstolo tinha uma função quase que diplomática, uma função administrativa. Depois de vencido um reino, estabelecido um novo governo, o apóstolo era enviado para aquela localidade para fundamentar a cultura, o governo, a lei, as tradições romanas. O apóstolo tinha a função, então, assim, propriamente dito, de trabalhar como um administrador e um cônsul. Um território foi conquistado, o apóstolo era enviado, ele estabelecia toda a fundamentação, toda a validade da tradição romana para que aquele lugar fizesse agora não apenas fisicamente, mas culturalmente, politicamente parte de Roma. Mas você reparou como isso era importante? Numa batalha poderia ter 20, 30 mil homens, mas apóstolos eram poucos, eram exclusivos, pois eles tinham a função de representar um governo, um rei que o precede, eles fazem parte, estabelecer uma cultura desse governo na nova localidade e ser enviado por um homem relevante que o precede. Não era um militar qualquer que ia para lá. O apóstolo ele era encarregado dessa função, talvez por um general ou até pelo próprio imperador romano. Então, nessa nova localidade, o apóstolo era Roma. Não era mais um soldado qualquer, mas o apóstolo representava Roma. Ele debatia e decidia como as coisas iam ser para que o governo romano fosse estabelecido. Você está conseguindo fazer paralelos e comparações com aquilo que Cristo esperou dos seus apóstolos? Pois quando nós olhamos para os evangelhos, nós temos uma precisão no encargo apostólico daqueles 12 discípulos. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Marcos 3. No versículo 13 diz: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis.
O governo está com Jesus e a decisão. Os quais vieram para junto dele, eles aceitaram o chamado. Versículo 14. 12 deles, escolheu 12, designou-os apóstolos para que estivessem com ele, e a segunda função, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Marcos 3, do 13 até o 15, Jesus está fazendo aqui uma descrição do que ele esperava dos seus apóstolos. Os apóstolos foram aqueles que foram chamados e enviados por uma autoridade superior a estabelecer um reino superior, um reino nessa nova localidade. Logo, toda vez que Cristo enviava um apóstolo, era para que ele acabasse, para ele concluísse a tomada de posse daquela localidade em favor de um reino verdadeiro. Não um reino de Roma, não um reino também de Israel, ou um reino dos egípcios qualquer, mas o reino de Deus. Logo, nós entendemos que o apóstolo tinha a função de representar Jesus Cristo, representar os valores cristãos e estabelecer a cultura no reino do lugar que ele foi enviado para estar. Se você conhece algum apóstolo hoje em dia, é preciso que esteja claro no entendimento dele que ele tem um lugar para ir e uma cultura para estabelecer. Sem esses dois pré-requisitos, nós não temos uma vocação clara, pois Cristo assemelhou esses homens a um termo, a uma função, a um ofício que já existia dentro do exército romano. O apóstolo é aquele que muda uma cultura quando é enviado por Deus, pelo principal general, pelo principal governante, para um lugar. Então o apóstolo precisa trabalhar, precisa afetar as estruturas do lugar que ele está sendo enviado. Se você gostou desse vídeo, eu quero te convidar a seguir o nosso canal. Nós temos sempre ensinamentos bíblicos, doutrinários e históricos para compartilhar com você. Não deixe de enviar esse link para quem precisa aprender um pouco mais sobre o apostolado, entendendo que é uma tradição romana incorporada para Jesus para mudar a realidade do mundo. E se eu e você estamos aqui hoje, é porque Deus fez apóstolos que transformaram as culturas e nós podemos fazer parte da igreja e viver em conformidade com o reino dos céus. Deus abençoe, te aguardo para mais vídeos.